AVC, acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame, é a doença que mais causa mortes no Brasil. Também é o principal motivo de incapacidade do mundo. Para falar sobre o assunto, convidamos Letícia Rebelo, que é neurologista vascular. Boa tarde, doutora Letícia, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu gostaria de começar perguntando o que é o AVC? Bom, o AVC é uma interrupção de fluxo sanguíneo que acontece dentro da cabeça. Tá? Então, a gente tem, na verdade, dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico, que é o mais importante, é o mais prevalente, 80, 85% dos casos, é quando ocorre realmente uma interrupção do fluxo sanguíneo dentro da cabeça. Dentro da cabeça. E quais são os sintomas? O que a pessoa começa a sentir quando ela tem um AVC? Natália, isso é muito importante, que os principais sintomas que devem ser reconhecidos pela população é boca torta, então na hora que for sorrir, vai observar uma assimetria na hora do sorriso, um dos lados do corpo ficar paralisado, então a gente pede para o paciente levantar a mão e um dos braços cai, e também dificuldade para falar ou para entender o que as pessoas estão falando. Então, e os dois tipos, tanto hemorrágico quanto isquêmico, os mesmos sintomas? A apresentação é idêntica deles. O que vai diferenciar aí é o atendimento médico. Aí tem que entrar no hospital, só dentro do hospital que a gente vai poder diferenciar qual dos dois que está acontecendo exatamente ali. Agora, o que a pessoa deve fazer quando ela começa a sentir isso? Imediatamente procurar ajuda médica. Tá? Não pode esperar. Quanto mais rápido for instituído o tratamento, mais chance a gente tem de diminuir sequela e reduzir mortalidade. Então, reconhecer o sintoma, correr para o hospital. Quais são os fatores de risco para o AVC? Vamos lá, a gente tem 5 principais fatores de risco que se a gente conseguir controlar esses 5, a gente consegue reduzir em torno de 90% os casos. Então, pressão alta, o diabetes, que é o açúcar alto no sangue, o colesterol alto, o fumo é um fator de risco muito importante e as arritmias do coração. Entendi, mas são só esses sintomas ou outros casos? Não, a gente tem, desculpa, a gente tem, na verdade, um monte de fatores de risco. Esses 5 são os principais dele. Então, a pressão alta é o principal vilão, tanto de doenças coronarianas quanto também o AVC. Esses 5, a gente conseguindo controlar, a gente reduz muito. Reduz bastante o número de Exato. casos. Agora, tem a questão de quem tem o AVC ficar com sequelas depois. É possível reduzir as sequelas para que a pessoa possa melhorar mais rapidamente? Isso é fundamental, porque a gente está em 2016 vivendo o melhor período para se tratar o AVC. Tá? Então, desde 2015, novos trabalhos nos autorizaram a mudar um pouco o tratamento do AVC. Então, hoje sim, a gente tem tratamento e é muito importante dizer que se o paciente reconhecer os sinais e sintomas, que a gente já comentou, e correr para o hospital, ele tem muita chance de sair sem absolutamente nenhuma sequela. Então, o AVC hoje tem tratamento e a gente hoje está no melhor momento para tratar. Que bom! Quais são esses tratamentos que são usados? A gente tem 2 tipos de tratamento para a fase aguda do AVC, ou seja, acabou de se instalar, a gente consegue tratar. Um é uma medicação que a gente faz na veia, que é um trombolítico venoso, e a limitação é o tempo desse trombolítico. Até 4 horas e meia do início dos sintomas, a gente tem que aplicar a medicação. E o novo tratamento que foi instituído ano passado, autorizado ano passado, é o tratamento endovascular. Então, é como se fosse aquele cateterismo do coração, só que em vez de ir para o coração, vai para a cabeça. A ideia é resgatar o coágulo que está interrompendo o fluxo de sangue. Brasília tem uma rede pública que consegue atender bem as pessoas que têm esses sintomas, que têm um AVC? A rede pública hoje está meio complicada para atender essa parte. A gente está sofrendo muitos déficits de material, enfim. A gente consegue, em alguns, na verdade, no hospital de base, a gente consegue instituir o tratamento trombolítico. Esse outro tratamento, que é o endovascular, infelizmente no sistema público a gente ainda não consegue. Hoje ainda não temos em Brasília. Ainda não temos em Brasília. Então, o importante mesmo é que as pessoas que estejam em casa prestem atenção nos sintomas e corram para o hospital caso estejam com um ou 2 sintomas que você falou aí. Perfeito. E é muito importante que as pessoas saibam qual é o hospital que deve ser direcionado, porque dependendo do hospital não tem um protocolo de atendimento adequado, então vai chegar lá e o tratamento muitas vezes vai ser fútil. Então tem que ser um hospital capacitado, que tenha uma equipe para realizar o procedimento. Tá certo, agradeço muito a participação conosco aqui, doutora Letícia. Obrigada. Obrigada.